O Novo Testamento e a carne de porco. Olá, meu nome é Thiago Santana, estou aqui para nós estudarmos a Bíblia mais uma vez juntos. Eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal a inscrever-se, tá certo? Compartilhe os vídeos aí com o máximo de pessoas que você puder, nos grupos do WhatsApp, Facebook, com o máximo de pessoas. Vamos compartilhar a mensagem do Evangelho, tá certo? Então vamos falar um pouquinho aí sobre o nosso tema de hoje, cristão e o Novo Testamento e a carne de porco. É lógico que no Antigo Testamento diversos animais são postos como imundos e eu vou falar deles. Por que eu coloquei a questão da carne de porco? Porque a questão da carne de porco ela é a mais popular, tá certo? Ela é a mais popular, é a que o pessoal mais fala. Então, tá aí o título cristão, o Novo Testamento é carne de porco, mas lembrando que existem outros animais imundos que nós vamos falar aqui. E nós vamos estudar dois textos aí do Novo Testamento bem conhecidos e bem debatidos quando se fala nesse assunto, muito usados, que é o texto de Mateus capítulo 15 e de Atos capítulo 10, tá certo? Mas nós precisamos compreender uma coisa a respeito da carne. Quando que foi a primeira vez que Deus liberou para comer carne? Quando que Deus permitiu que o homem comesse carne, tá certo? Venha comigo no livro de Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9 diz assim, do verso 1 em diante. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Por pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e tiver vida vos será por alimento, né? Como vos dei erva verde, tudo vos dou agora. Então é interessante que aqui aparece Deus permitindo agora que Noé e sua família passem a ter um alimento carnívoro, a se alimentar de carne. Visto que quando Deus cria o Adão e Eva lá no Éden, o alimento que ele dá para eles, Gênesis 1, 29, é um alimento vegetariano. E aqui ele mesmo diz, né? Assim como dei erva anteriormente, agora vos dou todos os animais. Mas é interessante que Deus permite aqui que coma todos os animais, que coma a carne, mas uma coisa precisa ficar salientada. Será que aqui Noé já sabia quais eram os animais imundos? Será que em Gênesis aqui já era definido quais eram os animais imundos? Bem, vamos ver. Gênesis capítulo 7, por favor. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 7. Se nós olharmos o verso 2, assim, quando Deus dá a ordem para Noé pôr os animais na arca, diz assim, de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e a fêmea. Então é interessante que em Gênesis capítulo 7, quando Deus dá a ordem para Noé pôr os animais na arca, ele diz assim, Noé, dos animais, olha só o que ele diz, dos animais puros tu pões 7 pares, mas dos animais imundos tu pões só um. Ou seja, lá em Gênesis já havia distinção entre animais puros e impuros. Então veja bem, a primeira pergunta que fica, Noé era judeu? Porque muitas pessoas dizem que essas prescrições de Levítico 11, Deuteronômio 14 eram para a nação judaica. Veja bem, Noé não era judeu e já havia essa distinção. Segunda questão, se nós temos carne de porco hoje, é porque Noé foi obediente. Porque se Noé tivesse comido carne de porco e outros animais imundos, nós não os teríamos entre nós hoje, porque eles teriam entrado em extinção, uma vez que só tinha um casal dentro da arca. Então veja bem, aqui nós vimos que Noé foi obediente a Deus e não comeu alimentos imundos. Que alimentos imundos? Quando nós lemos Levítico capítulo 11, você pode ler na sua casa o capítulo inteiro aí, Levítico capítulo 11 vai falar que nós não devemos comer nem animais que ruminam, animais que não ruminam, tá certo? Animais que não ruminam e que não têm o casco fendido. E aí você tem vários, inclusive o porco, porque não, né? E aí tem a questão de você não comer camelo também e diversos animais como cavalo e tudo mais. Ou seja, os animais que pode comer eles têm que ter o casco fendido e ruminar. E também tem a questão dos peixes, né? Que são os peixes que não têm barbatana, que tem barbatana e tem escama.
Peixe que não tem barbatana e não tem escama não deve ser comido. Levítico capítulo 11 coloca isso, Deuteronômio 14. Mas a pergunta que fica é, tudo bem, Tiago, isso foi posto no Antigo Testamento, tu demonstrou aí que não era somente para judeus, porque já existia no tempo de Noé. A pergunta que fica é, e o Novo Testamento? Qual a posição do Novo Testamento quanto a isso? Qual a posição de Jesus quanto a isso? E eu queria falar para você, e queria convidar você a ir até o Novo Testamento. Tá certo? O Novo Testamento no Evangelho de São Mateus capítulo 15. São Mateus capítulo 15. Esse texto aqui ele é amplamente usado em maioria dos círculos religiosos hoje, para dizer que não se deve, que a prescrição levítica, que os animais imundos, né, foram abolidos, que agora pode comer de tudo. O verso 11 diz assim, Mateus capítulo 15, versículo 11, diz assim, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então assim, veja, quando nós vamos falar de alimentos imundos, a maioria das pessoas já pega esse texto aqui, olha, não é o que entra pela boca que contamina o homem e tudo mais, então nós podemos comer qualquer coisa. Veja bem, querido, um princípio básico para se entender um texto é o seu contexto. Quando nós lemos o contexto de Mateus capítulo 11, ele é muito claro. Se nós lemos o verso 1, aqui vai dizer, então vieram de Jerusalém a Jesus alguns dos fariseus e escribas e lhe perguntaram, por que transgridem a tradição dos anciãos teus discípulos, pois não lavam as mãos para comer? Então veja bem, Jesus está num debate com os anciãos aqui, por quê? Porque os discípulos comeram sem lavar as mãos. Tá certo? Eles comeram sem lavar as mãos. E aí Jesus vem e coloca outros detalhes aí que eu não vou entrar, mas eu vou direto ao ponto para nós entendermos de uma forma didática. Então, Jesus está num debate com eles sobre o comer de mãos limpas ou comer de mãos sujas e a transgressão da lei dos anciãos, da tradição dos anciãos. Tanto é que você vai ver isso, que se nós lermos aqui, o versículo 17 em diante, olha o que diz o versículo 17 em diante. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e depois é lançado em lugar escuro? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, frutos falsos, testemunhos falsos, blasfêmias, né? E ele diz assim, são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então aqui Jesus vai refutar a tradição dos anciãos, dizendo o seguinte, olha, não é o que contamina o homem, é o que sai do coração, é as impurezas, é a maldade, e não o comer de mãos sujas. Então assim, quando Jesus fala no versículo 11, que o que contamina o homem, tá certo? Não é o que entra pela boca, ele está falando de comer de mãos sujas, ou comer de mãos limpas, ou seja, naquele momento ali, naquela ocasião, onde os discípulos comeram, e eles supostamente, eles estavam acusando os discípulos aí de estarem transgredindo aí uma suposta tradição deles aí e tudo mais. Então assim, não tem base aqui, o texto não está falando de alimentação imunda ou impura. Então, pegar esse texto para dizer que a lei levítica não deve mais ser seguida, que nós podemos comer carne de porco e outros animais imundos, não tem base bíblica. Esse texto aqui, tá certo? Agora, vamos a outro texto que se encontra em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, tá certo? Atos capítulo 10 é outro texto bem interessante, que fala sobre isso. Atos capítulo 10 diz assim, Atos capítulo 10. Quando nós lemos aqui Atos capítulo 10, do versículo 9 até o versículo aqui 16, Pedro tem uma visão, e essa visão ela é amplamente conhecida. Pedro sente fome, Deus vem dar uma visão para Pedro, e nessa visão é um lençol, e esse lençol é cheio de alimentos imundos, né? Cheio de animais imundos, e Pedro disse assim, Deus, eu jamais comi isso, e ele vem e diz assim, não, Pedro, mata e come. Pedro disse, não, eu não vou, e por 3 vezes a voz diz assim, Pedro, mata e come.
né? E aí Pedro diz assim, não, Senhor, eu jamais comi algo imundo. E aí então Deus vai dizer para ele, Pedro, não tornas imundo aquilo que eu tornei puro, né? Que isso se encontra no verso 15, por exemplo, ele diz assim, no verso 14 e 15 diz assim, mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda, né? A segunda vez a voz lhe falou, ao que lhe disse, né? Ao que Deus lhe purificou, não considere imundo, né? Então a segunda vez, aí a voz diz para ele assim, olha Pedro, come, não considere imundo, né? E era a voz de Deus, o que o Senhor purificou. E aí ele diz assim, sucedeu isso por 3 vezes, ou seja, por 3 vezes Deus aí falou para Pedro. Então é interessante porque Deus disse assim, ó Pedro, não come, porque eu o tornei puro. E assim, muitas pessoas pegam isso daqui para afirmar que se pode comer carnes imundas. Agora, carnes que eram consideradas imundas no Antigo Testamento e eram consideradas imundas no tempo de Noé, por exemplo, que não era judeu. Tá certo? E eles pegam isso daqui para dizer, olha, não, agora nós podemos comer tudo. Só que é interessante, querido, que nós, mais uma vez, eu convido você a ir ao contexto do texto para nós entendermos se de fato o texto está falando isso. Tá certo? Quando nós vamos no versículo 17 em diante, ele diz assim, ele vai dizer assim, então Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão. Eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e chamaram e indagavam se estava ali hospedado Simão Pedro por sobrenome Pedro, né? Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então é bem interessante um detalhe aqui. Pedro estava tentando entender o significado da visão, tá certo? Pedro tentando entender o significado da visão. Agora chega 2 homens de Cornélio. E esses 2 homens de Cornélio batem a porta procurando por Pedro. E aí o Espírito Santo diz para Pedro, olha Pedro, vai e segue ele porque eu os enviei. Então assim, esse encontro aqui, ele é organizado por quem? Pelo Espírito Santo. O próprio Espírito disse Pedro, né? Disse-lhe o Espírito, né? Estes 2 homens eu enviei, então vai com eles. Então assim, outro detalhe interessante, então aqui nós já compreendemos uma coisa, que Pedro estava tentando entender a visão e o Espírito Santo que envia esses homens. Agora, para nós compreendermos de fato o que essa visão significa, vamos ao versículo 25, tá certo? Versículo 27, né? Aliás, vamos de 27, diz assim, falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou ao mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Perguntou, pois, por que razão me chamastes? Então é interessante aqui, né? Pedro chega lá na reunião deles e Pedro diz assim, olha, eu vim porque Deus me mostrou na reunião, na casa de Cornélio, né, onde havia muitas pessoas reunidas, Deus me mostrou que a nenhum homem eu devo considerar imundo, e me chamando eu vim direto. Então assim, querido, ele entendeu, discernido pelo Espírito Santo ali, que a visão em nenhum momento se tratava de alimentação ou de animais imundos. A visão se tratava de pregar a mensagem aos gentios. Porque, não sei se você sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, os gentios eram considerados imundos para os judeus daquela época. Então, assim, quando Deus dá uma visão para Pedro, que é um judeu, não considerar nada imundo, essa visão era simbólica, simbolizando que não era para considerar os gentios imundos, que os gentios eram dignos de receber a mensagem do Evangelho.
Tanto que logo após essa visão, que Pedro não havia entendido, e o texto diz muito claramente que ele não havia entendido, tá certo? O texto diz muito claro, do versículo 17 ao versículo 20, que ele não havia entendido a visão, ele estava tentando entender, chega os 2 homens à porta da casa dele para levar ele, e o Espírito Santo diz para ele: Pedro, vai, porque eu que mandei eles aqui. E Pedro foi. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele diz assim: olha, Deus me revelou que a nenhum homem deve considerar comum ou imundo, por isso eu estou aqui. Porque vocês sabem que é proibido se associar, um judeu se associar a qualquer raça. Então veja bem, o texto é muito claro que não está falando de animais imundos ou puros, e sim está falando de pessoas. Então usar Atos capítulo 10 para afirmar que não se pode comer carne de porco é um descomprometimento com a hermenêutica bíblica, é um descomprometimento com o texto bíblico e com o seu contexto. Tá certo? E se nós lermos aqui o capítulo 11, você vai ver que quando Pedro chega na igreja, a igreja já está questionando ele assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o questionavam, dizendo: entraste em casa de homem incircunciso e comeste com eles? E aí primeira coisa interessante aqui que nós já percebemos em Atos capítulo 11 é que nós já vimos como é que eu posso falar, esse incômodo, né, da igreja de ver os gentios recebendo o evangelho. Por quê? Porque a igreja tinha essa ideia de que os gentios eram imundos, os judeus da circuncisão tinham essa ideia. E aí Pedro vai usar, sendo questionado por isso, Pedro vai usar a visão. Se nós olharmos o verso 3 em diante, aqui o verso 4 em diante, Pedro usa aquela visão de Atos 10 para explicar para eles por que ele foi pregar para eles. Então assim, o texto é claro. Não existe base bíblica, querido, no Novo Testamento para anular a lei levítica. E sim, a carne de porco ela é imunda até hoje, porque lá no tempo de Noé ela já era. Muito tempo depois Deus deu a prescrição levítica em Levítico capítulo 11 para não comer. E eu, meu querido irmão e minha querida irmã, quero lhe falar uma coisa, que é o seguinte: veja bem, se Noé tivesse comido carne de porco ou qualquer outro animal imundo, hoje nós não teríamos essas carnes. Nós vemos aí que Noé foi fiel. E eu pergunto, você será fiel a Deus? E talvez você pode estar se questionando: mas Tiago, e Romanos capítulo 15, né? Quem come não julga quem não come. Eu tenho um vídeo aí no meu canal sobre Romanos capítulo 15, intitulado Resposta ao pastor Silas Malafaia, onde eu falo sobre Romanos capítulo 15. E você pode estar pensando: mas Tiago, e o Antigo Testamento muitas pessoas dizem que foi abolida. Também você pode olhar aí um vídeo que tem no nosso canal chamado A Validade do Antigo Testamento, que você vai entender isso. E até eu estou pensando em postar outro, porque esse vídeo foi o primeiro vídeo que eu fiz e ele ficou com um áudio meio baixo, com uma imagem não tão boa quanto as que têm sido postadas agora ultimamente. Então eu estou pensando em fazer outro. Mas assista esses vídeos aí e eu garanto que você vai conseguir compreender bem melhor esse tema, tá certo, meu irmão e minha irmã? Não deixe de se inscrever no canal. Que Deus lhe abençoe, tá certo?